mais rapidamente. Princípio de libertação. O foco principal da libertação é levar o homem de volta para Deus. Isso é o fundamento, é levar de volta para Deus. Não atrai atenção para o diabo. Atrai atenção para quem? Para Deus, gente. Por que uma pessoa fica endemoniada? Porque Deus saiu da vida dela. Ela deu um cartão vermelho para Deus. É por isso que ela fica endemoniada. Dentro da visão bíblica, exalta o poder de Jesus e coloca o diabo em seu devido lugar, fora das pessoas. Lembre-se, quem liberta é a verdade. O ministro não liberta, o ministério não liberta. Tá bom assim? Ah, tem um pastor libertador. Não, tem pessoas que têm dons, tem pessoas que são preparados, mas quem liberta, quem é? Quem é que recebe a glória, gente? Pronto, vocês sabem a verdade. Ministério para cristãos maduros, curados e fiéis. Para habilitar libertadores para o ministério, deve-se evitar os imaturos na fé, os emotivos, os sensíveis, os medrosos e os intimidados. Por quê? Porque se a pessoa não tiver certeza de quem ela recebe uma palavra no meio da ministração e fica intimidado, fica com medo, se sente ameaçado. Então, eu já estou tão acostumado, já que entra por aqui, sai por aqui, eu já sei quem eu sou. Sabe qual é meu nome? Quem sabe meu nome? Qual é meu nome? Osvaldo Lobo. Me chama de qualquer nome aí. Eu estou aqui, pode me chamar de qualquer outro nome. Me chama? De qualquer outro nome. Eu não vou nem dar bola. Eu sei quem eu sou. Eu tenho uma identidade. Aqui, minha identidade está aqui. Osvaldo Lobo. Você se impregna, a palavra de Deus entra na minha veia, no meu sangue, no meu músculo, nas minhas células. Você pode me chamar, me ameaçar, dizer qualquer coisa. Não vou acreditar. Eu decidi acreditar no meu Deus. Se você decidir acreditar no teu Deus, fica assim muito interessante, o pessoal diz que é crente, e Deus promete tanta coisa para a gente na Bíblia. Por que você não crê no que Deus diz? Ele não é teu Deus? Você devia crer no teu Deus. Crê no que teu Deus diz. Crê no que teu Deus diz. O ministério não funciona, pastor Sebastião falou de cara aqui, de forma solitária. Um quadro de conselheiros e libertadores fiéis deve ser treinado. Aqui nós temos pelo menos 3 ou 4 pastores. Antes de começar o ministério aqui, o pastor trabalhou 4 anos com a nossa igreja. Devagarinho, cuidando, ensinando. Não precisa ter pressa, precisa entrar com o pé no peito das pessoas. Não precisa. É tudo com amor. Jesus fez com agressividade. Agressividade ele usava, cala-te sai, com os demônios. E com o povo, o que ele fazia? Ele amava as prostitutas, os publicanos, os loucos. Ele amou todos, gente. Lavou os pés de Judas, que traiu ele. Então, com amor. Tá bom, gente? É necessário investimento em treinamento na vida de intercessores. O time de intercessores é uma arma poderosa e fundamental. Quando eu chego para ministrar, nós temos um time de intercessores. Você quer ver? Os intercessores da libertação, fiquem em pé, por favor. Aqui estão lá no fundo já, né? Quando eu chego na intercessão, que eu vejo esse time, pronto, eu já fico tranquilo. Você não trabalha para mim. Olha para mim, vou contar para vocês uma história. Essa história está num livro de um pastor chamado... Esqueci o nome dele. O nome do livro é Lute. Ele escreveu também Debaixo de Suas Asas. Esqueci o nome do... Qual o nome? John Bevere. Ele conta nesse livro que 5 casais americanos saíram da igreja, sem bênção do pastor, sem serem enviados como missionários, foram para Haiti. Trabalhar com um povo que mexia com magia negra e com voodoo. Não, porque nós vamos lá, porque vamos libertar, porque vamos fazer, porque vamos acontecer, sem cobertura espiritual legítima. Foram lá. Expulsaram demônios, curaram os enfermos. Quando voltaram para a América, os 5 casais se separaram. 5 casais se separaram. Um dos rapazes mudou de tal maneira a identidade, perdeu a sua identidade sexual. Um dos rapazes. Todos eles com vidas destruídas. Então, é um ministério, gente, que a gente não trabalha sozinho. É claro que você está recebendo ferramenta aqui para você usar isso. Mas eu vou repetir isso aqui a vida inteira. Você tem que estar debaixo da cobertura de uma igreja. O teu pastor tem que te abençoar.
pastor Sebastião sai de férias e ele fala o seguinte: estou saindo de férias. Ele chama a Esté Filho. Cadê a Estézinha? É nossa vice-presidente e a nossa ministra de intercessão, uma das mulheres que mais ora. O pastor chega e fala assim: estou saindo de férias e a autoridade está com ela. Saiu de férias. A autoridade está com ela. Moisés, bota a mão sobre Josué. A autoridade está com ele. O pastor saiu de férias, aí recebi um convite para pregar num culto de libertação de uma igreja que estava começando. Pastor, prega para mim e tal. Eu falei, eu tenho que pedir permissão. Aí fui lá para falar com a Esther. Esther, você me abençoou, posso ir? Pode, pastor. Ela botou a mão em mim, me abençoou e eu fui para o culto. Parece que não foi nada? Foi nada, né? Parece que não foi nada, né? Parece bobagem. Tudo bem. Entramos no culto, tudo batistão, a gente tudo batistossauro. Entramos no culto, aí um pastor de uma igreja, não sei para que culto de libertação no meio batista. Aí eu peguei essa palavra e falei, pastor, falta meia hora para o culto, vamos orar. Aí o pastorzinho, que é o pastor da igreja, falou, não, vamos lá, pastor. Aí foi só eu e ele orar. Ficamos lá meia hora orando. Torre de oração ele chama. Aí nós saímos da torre de oração, fomos para o culto. Quando nós começamos o culto, teve um louvor tranquilo, aquele louvor abençoado. O pastor veio, orou, fez um momento de oferta. Peguei o microfone, vocês vão aprender isso. Eu só falei isso. Em nome de Jesus, é chegado o reino dos céus. Só falei isso. A moça na segunda cadeira, puf, já caiu endemoniada, gritando. Eu olhei para a cara do pastor e falei, para que culto de libertação? Isso aconteceu por quê? Por causa da cobertura espiritual. Você entende isso? Então, é um feijão com arroz. Você não precisa inventar. É só você ser obediente. Jesus fez isso. Ele mandou, vocês vão de 2 em 2. Vocês não vão sozinhos. Vocês vão de 2 em 2. Eu envio vocês. Tá bom assim, gente? Tudo bem, gente? Eu não estou assustando, não. Eu estou assim protegendo vocês. Tá bom assim? Igreja, você precisa de igreja. Igreja que dá cobertura, é cidade refúgio, tá? É o lugar da cobertura. Vamos lá. Devem ser de confiança do pastor, devem ter sido treinados e testados em batalha espiritual, precisam ter disposição, disponibilidade. Olha, você pode ser alvo de fofoca, de acusação, de mentira, de estresse, de cansaço espiritual e físico. Pastor Sebastião, ele trouxe essa visão do Rio de Janeiro. O que esse homem sofreu com fofoca, no meio dos pastores, é um negócio de doido. Isso porque ele está abençoando, porque ele está libertando. O que a gente pega, pastor? Teve um dia aqui, no meu gabinete, tem 2 pastores da convenção que me ajudaram esse dia que eu chamei. 6 atendimentos, 5 casos de endemoniamento. Como é que você acha que eu fico? Fico cansado, gente. A gente chega esgotado de quê? De socorrer as vidas. Olha para mim. Uma pessoa endemoniada foi vítima. Você não consegue entender isso? Tem muita gente que diz, fulano é um endemoniado. Querido, ele é uma vítima de Satanás. Ele não é alguém que não presta, que não tem valor. Ele tem preço de sangue. Uma vida tem preço do sangue da cruz. Jesus sofreu muito para salvar esse homem, essa mulher. Então, se você não entende que você foi chamado para libertar uma vítima, você vai continuar desprezando aqueles que Deus ama. Deus deu tanto valor para aquela pessoa que está sofrendo, que seu filho Jesus morreu por ela. Você consegue entender isso, querido? Diga assim, eu entendi então, pastor. Essas pessoas precisam de socorro. Essas pessoas estão dentro da tua casa, sabia? Estão dentro da tua família, estão dentro da tua célula. Deus mandou você. Deus mandou você. Se você for alvo de acusação, mentira, estresse, cansaço, o teu couro começa a engrossar, ora por aquele que te persegue. Vou te ensinar uma coisa, quando alguém fala mal de você, fale bem dele em voz alta, tá bom? Em voz alta, em voz audível. Vamos dizer aqui, tem um fulano lá, um João das Couves lá. Ele te persegue e fala mal de você. Você vai entrar no teu quarto, fechar a porta e falar assim, Deus, em nome de Jesus, eu abençoo o João. Eu abençoo a vida dele. Eu libero sobre a vida dele uma palavra de perdão. Não precisa gritar, não. É só você comunicar isso no mundo espiritual. Se alguém falar mal de você, fale bem dele. Faça isso.
você vai ver como é que a história vai mudar. Não precisa ser inteligente, é só fazer o que Jesus mandou fazer. Só isso. Ora pelo que te persegue. Faça bem o que te faz mal. Teu inimigo tiver fome, dá de comer. Tiver sede, dá de beber. Faz isso. Faz com amor. Tá bom? Não trate ele como inimigo. Quem é o meu inimigo, gente? Quem é? Ele é o meu inimigo. Anda ao teu redor, bramando como um leão, buscando quem possa devorar. Devem esperar perseguições e rejeição. Jesus veio para libertar cativo, foi perseguido e rejeitado, e basta ao discípulo ser igual ao mestre. Agora, antes da batalha, a presença de Jesus é o mais importante. Então, inicie a intercessão com antecedência. Qualquer culto que você vem aqui na Alameda, qualquer culto, pelo menos uma hora antes a gente está orando. Terça-feira, os pastores dobram o joelho às 9 da manhã, a gente só levanta às 11 e pouco. Quinta-feira, os pastores dobram, os pastores e a liderança dobra o joelho às 8 da manhã, só levanta às 10. Isso porque o Ministério de Jovens já dobrou o joelho às 6. E quando eles estão saindo às 8, nós estamos chegando. Culto de libertação termina às 9, começa às 8, termina às 9h30. 10 horas começa uma vigília, uma mini vigília, toda sexta-feira. Então, a presença de Jesus, convide Jesus. Diga assim, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus. O Senhor é meu convidado. Eu preparo para ti um trono de louvores na minha vida, na minha casa, na minha empresa, na minha escola, aonde eu for, o Senhor é meu convidado. O Senhor me guarda nos meus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Diga assim, ó, Jesus, você é meu convidado, tá bom? Antes de qualquer ministração, ore dando uma ordem audível que desautorize todas e quaisquer manifestações demoníacas que o Senhor Jesus não permitir. Muitas vezes as manifestações são tão violentas, dependendo da casta, algumas se manifestam com violência, muita violência. Então, eu já sofri com isso no passado e agora eu aprendi. O pastor me ensinou, Lobo, antes de começar, em nome de Jesus de Nazaré, nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, desautorizamos toda manifestação de violência e submetemos tudo ao poder do Espírito Santo. Então diga isso, em nome de Jesus de Nazaré, eu convido o Espírito Santo de Deus e submeto toda manifestação ao poder do Senhor. Todo espírito de violência já está amarrado em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Entenderam isso? Comunique. Eu estou ensinando vocês a comunicar no mundo espiritual. Repreenda a presença maligna e expulse todo o espírito de trevas do local. Preparando os ministradores. Vamos dizer que você vai, nós vamos para a casa do oleiro, nós vamos começar uma célula, nós vamos começar na nossa igreja um culto de libertação. Então, antes de tudo, cubra a vida de todos os ministradores, liberando uma palavra de autoridade e proteção sobre eles. Então, ó, eu tenho um time que trabalha comigo. Eles não trabalham para mim, eles trabalham comigo. Então, o ministério de intercessão e o quadro de libertadores é fundamental. Então, tem as pessoas que eu ligo assim, ó, Marcos Poças, está aí? Marquinhos Poças? Não, está trabalhando. Então, por exemplo, é um dos homens, Carlos Borelli, é um dos homens que vai comigo quando eu preciso. Toninho está aí? Toninho. O que eu faço? Eu tenho que cobrir a vida desse meu time. A autoridade do ministério da igreja está sobre quem? Pastor Sebastião. Ele delegou para quem? Para quem? Para mim. O que eu faço? Eu cubro a vida dos meus ministradores. Então, pastor, líder de cela, líder em treinamento, ore pelos seus liderados. Cubra a vida deles. Você entende isso, querido? Cubra, como você cobre a vida da sua esposa, do seu filho, você vai cobrir a vida dos seus líderes, porque eles estão na frente de batalha. Então, se o caldo está descendo na minha cabeça, ou seja, se a autoridade está vindo sobre mim, eu compartilho, eu reparto ela com quem está caminhando comigo. Eles estão vivenciando esse universo de confronto, tá bom? Os intercessores devem se preparar para o confronto, orientados quanto ao emprego de óleo nas ministrações. Nós aqui na nossa igreja usamos óleo. Não existe óleo ungido, tá bom, gente? É o óleo do azeite, é o óleo comum, está aqui.
O óleo. Nós oramos, nós olhamos, quem liberta não é o óleo não tem poder. Ai, me dá esse óleo aqui, porque não existe isso. Quem que liberta, gente? Não é Jesus de Nazaré? Mas ele funciona, o óleo funciona como um ponto de contato. Quando você coloca a mão sobre o enfermo. Então, estamos aqui, eu pergunto assim, quem, por exemplo, daqui a pouco nós vamos treinar, quem, por exemplo, tem problema na área sexual? Aí a pessoa levanta a mão. Eu tenho. O ministrador tem que ir até ele, colocar a mão na cabeça dele. Então, imagine que tem alguém na sua frente, por enquanto, bote a mão sobre a cabeça dele. Coloque a sua mão sobre a cabeça dele. Isso, se você só simulando, não precisa botar de verdade, só simulando. Tem uma cabeça aqui na minha frente, está vendo? Está aqui a cabeça? Diga assim, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de sensualidade, de pornografia, de adultério, espírito de lascívia. Diga em nome de Jesus, sai, vai saindo, vai saindo, vai saindo, em nome de Jesus, saia dele, em nome de Jesus. Amém. Você conduz isso, às vezes, é muito interessante, que as pessoas dizem para mim assim, quando eu pego alguns quadros que eu já estou trabalhando, algumas pessoas falam assim, não vai dar nada. Você fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não vai dar nada. Eu repito isso mais ou menos 1 minuto. Sai, 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 sai em nome de Jesus. Queridos, dá 1 minuto, o demônio manifesta. Ele fica escondido nas trevas. Ele fica nas sombras. Então, você fica falando, sai, ele fica escondido nas sombras, ele está numa fortaleza. As armas das nossas milícias não são carnais, não é força, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Como é que ele destrói fortalezas? Anulando sofismas e todo pensamento que se levanta contra Deus. Então, existe um pensamento aliado com as trevas. Existe um pensamento que convida aquele pecado. E cada espírito imundo tem um nome ligado, é muito interessante isso, ao pecado. Então, por exemplo, manifesta um Exu caveira. De onde que vem a caveira? Da morte. É um espírito de morte. Então, ali você pode investigar sangue derramado, tentativa de suicídio, assassinato, aborto. As consequências do sangue derramado, gente, são implacáveis. Então, uma vez que manifestou e você expulsou, você tem que saber o que foi que levou aquele espírito imundo a entrar ali dentro. Então, por exemplo, se foi um aborto, você pede para a pessoa, às vezes o rapaz levou a moça, investiu dinheiro. Você está pensando que investir dinheiro em morte não traz sobre a tua vida a falência financeira? Traz. Caim, cadê você? Cadê teu irmão? Deixa eu ver se está aqui no meu bolso, Deus. Deixa eu procurar. Capítulo 4, verso 10 de Gênesis. Capítulo 4 de Gênesis, verso 10. Deixa eu ver se está no meu bolso. Olha, estou ouvindo o sangue do teu irmão. A terra abriu sua boca para receber o sangue do teu irmão. Portanto, a partir de agora, isso é Bíblia, você vai ser peregrino. Pensa um sujeito que não para em lugar nenhum. Vagabundo. Gente que não consegue trabalhar. Quando você trabalhar, a terra não vai dar sua força. Você vai trabalhar que nem um cavalo, que nem um camelo, mas nunca vai ter nada. E todo aquele que te encontrar vai querer te matar. Perseguição de espírito de morte. Então, são quadros que você olha para a vida, você faz um mapeamento, que o pastor vai ensinar a gente, você faz a sondagem, vê morte, 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 suicídio, morte. Tem sangue nessa história aqui. Muitas vezes a pessoa já chega no gabinete dando carteirada gospel. A pessoa chegou, o filho dela tentou se matar. Pô, o filho tentou se matar. Vamos investigar. Espírito de suicídio. Só que ela chegou, sou filha de pastor, sou crente desde a infância, já chegou para mim mentindo. Ela era crente, era filha de pastor, mas o que tinha por trás dela? Ela teve um tempo de desvio que ela fez 2 abortos. Só que ela não quer falar, porque a vergonha mantém o pecado aonde? Nas trevas. É ali que Satanás deita e rola, nas trevas. Eu estou tratando o menino, não está dando certo. Tratando o menino, aí eu falei, não, tem história nisso aí. Uma das intercessoras falou assim, pastor, tem sangue aí. Chamei de novo a mãe, você fez aborto ou matou alguém.
Ai, pastor, eu fiz aborto, mas ninguém sabe, meu marido não sabe, ninguém pode saber. Não, ninguém vai saber, você está protegido aqui. Você está protegido aqui. E aí ela confessou, é muito interessante como é que isso funciona no mundo espiritual. Ela confessou, pediu perdão, renunciou a ter cometido aquele aborto, aquele crime, aquele sangue derramado. Nunca mais o garoto teve um processo de depressão, nunca mais ele teve um processo o garoto está aí, 4 anos já vivendo no meio da gente, dá benção, garoto. Vocês estão entendendo isso, gente? Está bom até aqui? Então, o espírito imundo, normalmente, ele tem nomes ligados ao pecado, normalmente, tá bom? Você investiga o pecado, você sabe. Isso aí, com o tempo, vocês vão aprender mais, no workshop avançado, vocês vão entender mais. Os ministros devem estar dentro de uma cobertura legítima que respalde a ação espiritual. Então, por exemplo, para trabalhar no Ministério da Libertação, eu quero trabalhar com intercessão, vou aprender, ok. Classe, você vai direto para a classe da intercessão no domingo de manhã. Fica nas mãos da Esther. Mas eu já vim pronto. Não, ninguém vem pronto. Quer trabalhar? Você vai ser treinado e vai usar o mesmo sotaque da gente aqui. Você vai, tem que ser assim. Porque senão a gente fica falando língua estranha aqui. Um quer fazer uma coisa, uma amarra, outro solta, uma acorrenta, outro expulsa, um manda calar, outro manda falar. Temos que usar aqui a mesma, tá bom? Não permita o auxílio de pessoas intrusas, desconhecidas e fora do ministério. O irmãozinho, uma bênção, trouxe ele, pastor, amém, uma bênção. Está congregando com a gente? Não. Então, o irmão vai ser uma bênção lá na sua congregação. Por quê? Para proteger a pessoa. Muita gente vem contando de história que diz que é, e não é nada. Não é nada. Algumas pessoas, eu tenho tido experiências de pegar líderes de igrejas sérias, endemoniados. Quem tem caminhado com a gente tem visto isso. Tá bom? Então, debaixo de uma legítima cobertura. Antes da ministração, fique em pé agora. Pode ficar em pé. Você vai aprender isso aqui agora. Vamos dizer que você vai para a casa de alguém. Vamos dizer que você vai ministrar em algum lugar. Vamos dizer que você vai pregar para alguém. Vamos dizer que você vai visitar um parente que você sabe que ele é atentado. Você está entendendo, né? Vamos dizer que você tem aí uma pessoa assim, vai ser difícil. Então, antes de você começar, levante sua mão assim e diga assim: é chegado o reino de Deus nessa casa e nessa vida. Eu estabeleço o domínio e a autoridade do Senhor Jesus sobre esse lugar e sobre essas pessoas. Para um pouquinho, abre os olhos. Ministra de olho aberto. Nós não ministramos de olho fechado. Sempre de olho aberto. Você tem que ver o que está comunicando, como é que está reagindo o mundo espiritual. Diga: eu proíbo o acesso de todo espírito imundo não autorizado pelo Espírito Santo. Eu corto toda a comunicação espiritual externa e todos os laços e vínculos malignos, em nome de Jesus. Anuncia a chegada, isso é importante. É chegado o reino. Segundo lugar, você tem que dizer: eu desautorizo. Você tem que comunicar isso. Você tem que cobrir o lugar. Você tem que cortar o vínculo. Você tem que desautorizar aquilo que não vem de Deus. Vocês entendem isso? Tem que ser falado. Faça isso na sua casa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre casa, pode sentar. Você vai aprender a fazer na sua casa. Você vai aprender a fazer com a sua família. Corte a comunicação. Ore. Isso é base e fundamento, tá bom, gente? Certifique-se orando de ter todos os seus pecados confessados. Chame o pecado pelo nome. O povo peca no varejo, confessa no atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, chama o pecado de pecado. Eu menti. Eu enganei Deus, eu fui desleal, eu traí. Diga o pecado pelo pecado. Ore. O inimigo, ele perde a acusação, ele não tem como te acusar. Você não deve nada para o inimigo, tá bom, gente? Tá. Isso é para preparar antes. Eu vou falar sobre isso. Tá tudo, fica tranquilo, tá bom? Desculpa, pastor, desculpa. É que nós dois somos pessoas ansiosas, tá bom? Eu vou chegar lá, tá bom?
Então vamos lá. Certifique-se ter todos os seus pecados confessados. Isso é, logicamente, antes da ministração. Você não vai fazer isso na cara da pessoa. Mantenha-se sempre isento de oportunidades para Satanás o acusá-lo. Fuja da aparência do mal, querido. Olha para mim, foge da aparência do mal. Foge do pecado. O pecado a gente não enfrenta ele não. A tentação a gente corre dela. A Bíblia não diz assim, vai lá e enfrenta a tentação. Não. Fugir das paixões. Foge da paixão da juventude. Tem coisas que eu sou tentado que você não é. Tem coisas que você é tentado que eu não sou. Por que você foge? Não quero nem acordo com esse negócio aí. Eu saio de perto. Se o teu olho te escandaliza, arranca ele fora. Ele não está dizendo que é uma igreja de caolho aqui, gente. Deus está dizendo que dói você fugir. Tem coisas que você vai ter que eliminar da tua vida. É pureza. Entenda que é pureza. Peça ao Espírito Santo que mostre as áreas em sua vida que precisam ser aperfeiçoadas. Deus diz, se você orar, cadê o pastor Henrique? Deus vai responder. Ele pregou para os pastores na quarta-feira passada. Não inicie o processo se não estiver preparado em oração e jejum. Melhor não começar, tá bom? Não faça o processo sozinho, estou repetindo isso toda hora, juntando aqui a palavra do pastor Sebastião. O ministrador deve estar acompanhado de pelo menos uma pessoa do mesmo sexo da vítima. Então eu vou atender uma moça. Ah, pastor, vem na minha casa. É moça? Eu vou com a minha esposa. Pode fazer um teste. Pastor, vem na minha casa para ver se eu vou. Não vou. Eu só vou se eu estiver acompanhado da minha esposa. Aliás, eu nem atendo em casa. São só em último caso. Quando eu falar na casa, eu vou explicar para vocês alguns quadros que a gente pegou. Mas é mulher, quem atende é mulher. É homem, quem atende é homem. Vocês entenderam isso? Ah, pastor, mas eu estou forte, jejuei 40 dias. Vou repetir. Mulher, quem atende é mulher. Não precisa ser inteligente, só ser obediente. Homem, quem atende é homem, tá bom? O pastor vai, é isso que eu estou querendo dizer. O líder vai, mas mulher leva a outra pessoa do mesmo sexo, tá bom? Não opere com talentos e dons naturais, revista-se do poder de Deus em oração, confesse sua posição em Cristo. Então, aquelas palavras que nós lemos, eu sou, eu posso, eu tenho, isso tem que estar aqui, ó. Está aqui, aquilo já está decorado em mim aqui. E eu faço a igreja na sexta-feira, muitas vezes repetir aquilo ali. O Espírito Santo é especialista em libertar, e o ministrador deve ser sensível aos conselhos do conselheiro. Ele fala com a gente. Muitas vezes você não ouve, aí está lá, tem umas pessoas que me acompanham na ministração, e nós estamos ouvindo, você ouve, o pastor tem que, o libertador tem que ouvir, tem que olhar, não existe um analfabetismo, não vou orar por qualquer coisa, você tem que olhar o que está acontecendo. Tem uma crise financeira, um estrangulamento econômico aqui, tem alguma coisa errada aqui na vida da pessoa. Então você tem que investigar, e às vezes a pessoa que está contigo falou, pastor, repreende o espírito assim assado, é aquilo ali mesmo, é aquilo ali mesmo. Por exemplo, eu não gosto de ficar citando o nome desses demônios, eles que vão para o inferno depois, enfim. Mas, por exemplo, manifesta um preto velho. O que é o preto velho? É um espírito de escravidão, que remonta ao tempo da escravidão. Isso aprisiona a pessoa num pecado, ela acha que não consegue sair do pecado. Tem uma fortaleza aqui dentro. Ela acha que não consegue sair de um vício. Eu não consigo, já tentei parar de fumar e não consigo. Há uma prisão espiritual. E às vezes você não percebe, alguém fala assim, pastor, repreende o espírito tal. Deixa o Espírito Santo ser teu conselheiro. Tá bom assim? Eu não chego dizendo qual é o pecado da pessoa, mas eu estou orando assim, eu recebo uma pontada aqui atrás, estou orando pela pessoa. Aí eu pergunto, o irmão tem algum problema no rim, algum problema nas costas? Ah, pastor, eu tenho mesmo. Estou com uma dor, estou indo no médico. Pronto. Fizemos um atendimento essa semana, que o espírito imundo estava no rim da pessoa. Quando o pastor Sebastião mandou sai do rim. Ele mesmo já pegou, eu vou pedir para então, o pastor Sebastião, quando viu, em nome de o próprio espírito imundo, a mão da pessoa estava amarrada, ele já veio, segurou aqui, ó, e já arrancou do rim. Tá bom assim? Sensibilidade ao Espírito Santo. A libertação pode acontecer com parte do culto? Pode, a gente não quer isso, a gente vem aqui para adorar a Deus, a gente não quer confusão no nosso culto, mas pode acontecer. Acontece em algumas ocasiões. A mera presença de Deus durante um momento de louvor ou no período de orações pode produzir uma reação com manifestação demoníaca. Se for o caso, ao final do culto, ore pelos que sentiram sintomas como? Esses sintomas aqui são batata, gente.
Dor de cabeça, sonolência, desmaio, sensação de sufocação, tremores incontroláveis, audição de vozes, arrepios, dores localizadas ou pontadas no corpo. A pessoa é uma bênção no louvor, sentou para ouvir a palavra, ela dorme. Já viram isso? Já viram isso? Isso é comum. Nós tínhamos um rapaz aqui que acontecia isso. Ele não congrega mais com a gente, há muitos anos já saiu. O pastor Sebastião levou ele para o gabinete. E você faz a pessoa confessar, diga assim, em nome de Jesus. Parece que não é nada, você conhece isso. Ainda mais a gente que é pastor, que é líder. Diga assim, em nome de Jesus. Eu recebo a Deus como meu Senhor, o meu Rei, meu Salvador. E eu confesso que Jesus veio em carne. É o que basta. Quando o pastor fez essa confissão, ele começou a bocejar. Ele não conseguia falar o nome de Jesus. O pastor orou, me mandou para o meu gabinete, atendi ele um outro dia, fui orar, na hora de fazer essa confissão, aparentemente, ele parecia que desmaiava, assim, batia com a cabeça na parede, desmaiava. Em nome de Jesus, ele sai dele. Manifestava com sonolência. Por quê? Porque se a pessoa ouvir a verdade e não dormir, ele tem que sair. O espírito imundo sai. Então ele faz a pessoa ter sonolência, faz a pessoa ficar incomodada, ter dor de cabeça, ficar incomodada. Entra na igreja e não gosta dessa igreja aqui. Já viu gente assim? Eu não gosto desse pastor. Já viu isso aqui? Ainda mais quando você confronta com a verdade. Quando eu prego sobre dinheiro, e eu gosto de ministrar nessa área, né? O pastor sabe disso, né? A igreja sabe disso. Quando eu prego sobre dinheiro, por que eu prego? Porque tem um monte de gente dentro de calabouço financeiro. Preso, e não faz ideia de que isso é uma questão espiritual. Você não pode servir a Deus e a Mamão, são deuses rivais. Você não consegue servir aos dois. Então, se você não rompe aquela cadeia financeira, a pessoa fica pensando que o pastor está ganhando dinheiro. Aliás, gente, no final, todo o recurso que a gente recolheu aqui, a gente paga o cafezinho, e todo o recurso vai para a construção do nosso edifício de educação. Só para você saber. Então, a gente não ganha nada aqui, gente. Nada, absolutamente nada, só quer abençoar. Mas a pessoa fica com medo de ser dizimista. Nós atendemos uma moça, na hora dela consagrar o dízimo, na hora, ela manifestou um espírito imundo, não conseguiu entregar o dízimo. Nós tiramos ela, fomos ministrar. O espírito imundo falou, eu não quero que ela traga o envelope, porque eu perco poder sobre ela. Quando a pessoa dizima, gente, quem repreende o devorador é Deus. Eu repreenderei o devorador. Você entende o que é isso? É só você crer no que está escrito, não precisa fazer nada demais, não. Tá bom? Vamos continuar aqui, que eu tenho muita coisa para fazer. Então, a gente ministra quando? No final do culto. Separa a pessoa. A vítima não pode ser exposta. Por que tem tantos pastores que odeiam o Ministério de Libertação? Práticas antibíblicas. É estupidez que faz com a pessoa. Pega o endemoniado. O endemoniado, gente, vou falar a verdade para você. Você fala, de joelhos, ele cai de joelhos. Mão para trás, está amarrado, está amarrado. Cale-se, ele se cala. A ordem que você der, ele vai obedecer. A ordem que você der. Aí o que a pessoa faz? Pega a vítima, traz para cá, faz entrevista com o diabo, fica batendo papo, por que sentou, por que... Isso, gente. A pessoa já está machucada, já está ferida. Isso é de um gabinete. É proteção. Estamos falando de uma vida que tem valor ali. Não se faz isso. Não se expõe a pessoa desse jeito. Depois uma moça dessa sai tão magoada da igreja que não volta mais. Aí quantos espíritos imundos voltam nela? 7. Fui naquela igreja, minha filha foi naquela igreja e ficou pior. Vocês entendem isso? Vamos lá. Quando a gente fala sobre libertação, vamos fazer um ensaio aqui agora? Podemos fazer? Eu queria que vocês ficassem de 3 em 3, da seguinte maneira. João Brito, me ajuda aqui, por favor, e Beá também. Me ajuda aqui, João Brito e Beá. Já está funcionando? Mas eu vou fazer o ensaio assim mesmo. Então, uma pessoa passou mal. Então, de 3, podem ficar em pé. Vocês podem juntar de 3 em 3, pode ser marido e esposa, irmão e irmão. Então, se você não conhece, mulher com mulher, homem com homem. Tá bom assim? Mulher com mulher e homem com homem. Tá bom? De 3 em 3. João Brito, vem cá, e Beá, vem cá. Vem aqui, por favor. Vamos tirar isso daqui. Então, vamos lá, gente.
Vamos orar pela vida do irmão, que Biá é uma bênção, é líder em treinamento, tá bom, gente? Então vamos orar por ele. Então, segura aqui Biá para mim. Então eu vou ministrar na vida dele. Eu sou ministrador, eu vou ministrar na vida dele. A gente sempre ministra no mínimo, 2 em? Ok. Então eu venho na frente, segura mais aqui, assim, ó. Eu coloco a minha mão aqui, ó. Bote a mão na têmpora da pessoa que você vai ministrar, na têmpora, tá bom? Você entendeu aqui? Olha a minha mão aqui, olha aqui, tá bom aqui? Olha aqui, ó. Olha aqui, vira de frente aqui, para você entender. Aqui, ó. Tá bom assim? Você entendeu? Agora, olha aqui, gente. Eu seguro aqui ele. João Brito está atrás de mim aqui, não tá? Vem para cá, João Brito. Ele vai botar a mão dele aqui atrás e vai orar por mim. Agora, presta atenção. Só um dá ordem. Diga, somente um dá ordem. Senão um prende, o outro amarra, o outro solta, o outro liberta, entendeu? Somente um. E aí, gente, presta atenção. Somente um dá ordem e o outro concorda. O que 2 ou 3 concordarem na terra é ligado no céu. Um intercede pelo outro. Então eu vou ministrar e o João Brito vai interceder por mim. E está aqui atrás por quê? Porque se ele cair, se ele desmaiar, ele não vai se machucar. Todo mundo entendeu? Então segura aqui, Bernardo. Então vamos aqui. Bota a mão na cabeça aí. Diga assim, em nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo todo mal na tua vida. Eu rejeito e expulso todo espírito de morte, todo espírito de sensualidade, todo espírito de loucura, de depressão, todo espírito de medo. Sai dele. Diga, sai, 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 vai saindo, em nome de Jesus de Nazaré, sai dele. Por que tem gente de olho fechado aí? Quem ministra, ministra de olho aberto, olha nos olhos, em nome de Jesus, sai dele. Aí o espírito imundo fala assim, não vou sair, ele é meu, ele foi consagrado, derramaram sangue e fizeram o trabalho. O que você faz para ele? Em nome de Jesus, já dei a ordem, sai dele, e ele está resistindo. O que você faz? Então queima. Diga, Jesus vai te queimar. Jesus vai te queimar. Queime, solte ele, em nome de Jesus. Agora faz assim com a mão, olha para mim, ó. Sai, em nome de Jesus. Aprenderam? Agora troca. É workshop, todo mundo vai fazer. Pode ir? Vai. Faz você primeiro. Oi? Faz você. Não, faz você. Vai, Bia. Vamos lá, trocou? Mão na cabeça. Como é que é? Temporal. Olha aqui, ó. O dedo maior e o polegar aqui na têmpora. Entenderam aqui? Segurou? Gente, eu quando faço isso, nosso pastor nos orientou, nós fazemos com a unção, nós usamos o óleo, tá bom, gente? Faz assim nas suas mãos, assim. Olha para as suas mãos. E diga assim, Senhor meu Deus, as minhas mãos agora são tuas mãos. Me enche agora com o poder do teu trono. Coloca fogo nas minhas mãos e autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. Em nome de Jesus. Amém? Isso. As têmporas, quando você ministra na vida da pessoa, você vai reparar que as têmporas, ela pode começar a tremer aqui. Você vai ver, essa veia aqui vai tremer. Ou a cabeça da pessoa vai tentar escapar da sua mão. Comum isso. Vai tentar fugir, entrar debaixo de uma mesa, ir para o chão. Você não solte ela, tá bom? Vamos lá, agora o Bea vai fazer. Botou a mão? Olhe nos olhos, é para olhar para a pessoa. Diga, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito das trevas sobre a tua vida. E eu dou uma ordem. Saia dele. Todo espírito do mal. Todo demônio. Espírito de enfermidade. Espírito de medo. Espírito de sensualidade. Saia dele.
Saia dele. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo Toda ação das trevas. toda ação das trevas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aí ficou violento. Grita e fica violento e te ameaça. Você vai dizer: cale-se em nome de Jesus. Está costurada a tua boca. Costura a boca dele. A boca da pessoa vai costurar mesmo. Eu costuro a tua boca em nome de Jesus. Então vamos dizer que ele ficou violento, te ameaçou. Vai lá. Diga, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te repreendo. Eu te repreendo. Cale-se em nome de Jesus. Cale-se em nome de Jesus. Eu costuro a tua boca. Eu costuro a sua boca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí o demônio fala assim: mas nós somos uma legião. Você é muito fraco. Eu não vou sair. Bota a mão na cabeça. E diga assim: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O chefe aqui O chefe aqui é Jesus de Nazaré. é Jesus de Nazaré. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos os demônios, Todos os demônios, do maior ao menor, do maior ao menor, sai em nome de Jesus. saiam em nome de Jesus. O chefe, O chefe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia da vida dele. saia da vida dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O espírito imundo ficou violento. Eu te amarro. Eu te amarro. Eu te acorrento. Eu te acorrento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sem violência. Sem violência. Sem violência. Sem violência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia dele. Saia dele. Amém, queridos? Todo mundo entendeu? Você é que comanda ele. A autoridade Deus deu para você, tá bom? Vamos sentar. Obrigado, João. Obrigado, Pia. Se ele resistir, nós já fizemos processos, gente, que demoraram horas. O que demorou mais tempo, acho que nós estamos, acho que mais de 3 horas nós ficamos. Então, o que eu faço? Eu quebro o atendimento por partes. É por isso que o mapeamento é tão importante. Então, por exemplo, mapeamento espiritual. Você pega as causas da herança, aí você trabalha aquilo. Depois você pega os envolvimentos com a mentira, com as falsas religiões. Você resolve essa questão. Depois você pega as feridas do orgulho, a rebelião. Você vai resolvendo aos poucos. No final, você vai ver a questão de idolatria. Por exemplo, casamentos consagrados a Santo Antônio. Um exemplo. São casamentos fadados ao fracasso. São lugares, são lares infernizados. Já viu gente que serve a Santa Luzia? Santa Luzia é aquela imagem que tem um pires que tem 2 olhos assim. Todo mundo na família tem problema de glaucoma, de cegueira. É horrível. É um espírito imundo que atrai, ele busca um espírito para resolver o problema dos olhos, ele atrai miséria. Vocês já viram assim, traga o seu marido de volta em 3 dias, seu amor de volta em 3 dias? Gente, isso é sério. Você está fazendo um acordo com o espírito de trevas, está fazendo um negócio, você está assinando um contrato. Tem uma letra miúda lá, você não está vendo. Eu trago o seu amor de volta, mas tem uma letra miúda. Mas também leva o inferno para a tua vida. Está repreendido mesmo. Está repreendido. Então, isso tem que ser confessado, renunciado. A pessoa tem que pedir perdão. E quem tem que fazer isso é você. Tá bom assim, gente? Sempre a pessoa confessa, renuncia, pede perdão. Confessa, renuncia, pede perdão. Eu confesso o pecado, eu renuncio a esse pecado, eu peço perdão por esse pecado e saio dali purificado. Tá bom assim? Aí o espírito imundo perde a autoridade, o poder sobre a vida da pessoa. O atendimento individual para a libertação de uma pessoa deve acontecer na igreja, no gabinete pastoral ou ambiente neutro. Evite a casa da vítima ou mesmo a casa do ministrador. Não leva para a tua casa, nem vai na casa da pessoa. Só em último caso. Não tem como sair. Eu vou dar um exemplo aqui. O pastor Sebastião recebeu uma ligação de madrugada, 3, 4 da manhã, uma moça vendo demônios. Tem gente que vê os vultos. Acredite nela, ela vê mesmo. São experiências que ela tem de ver o mundo espiritual. Ela via demônios no quarto dela, o pastor orou por telefone, 7 da manhã ele me liga, Lobo, vamos lá, eu fui. E quando nós chegamos lá, a mocinha se envolveu com coisas que as pessoas não levam em conta. Se envolveu, começou a ver aqueles filmes da saga Crepúsculo. Você sabe que ali tem muito sangue derramado,
dentro daquela história, eu não vou poder falar aqui agora, mas tem muito ocultismo disfarçado, aquele campo onde eles entram para medir forças, tudo por trás daquilo tem muita feitiçaria, muita bruxaria. Ela começou a ouvir voz, uma menina linda, mas solitária, rejeitada, se sentia feia. Ela ouviu uma voz: você quer ser uma vampira do bem ou do mal? Porque tem ali 2 times no meio do filme, no meio daquele romance. E é uma história que fala assim: nossa, eles são tão felizes, eu sou infeliz, eu quero ser vampiro para ser feliz também. Só que ali envolve o quê? Troca de sangue. E o sangue é moeda de troca espiritual, de compra espiritual. Nós somos comprados não por ouro, não por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então, eu falo assim, faz o seguinte, então, você quer ser uma do bem? Vai na sua bolsa. Gente, ela me contou isso, eu nunca mais esqueci. E corta o seu dedo com um estilete que está lá dentro. Eu falei assim, eu não tenho estilete. Sua voz falando com ela. Vai na sua bolsa que tem um estilete. Quando ela abriu, tinha um envelope dentro da bolsa. Ela não sabe como chegou lá e tinha um estilete, ela cortou o dedo. Parece que não foi nada, só cortei o dedo. A partir dali, a vida da menina ficou um inferno. Ela fez um pacto, sem querer. Pastor, mas foi sem querer. Então, eu vou fazer uma pergunta para você aqui, sem querer. Se você se jogar num prédio de 80 andares, o que acontece com você? Você quer se jogar. O que acontece? Você morre. Se você não quer se jogar no prédio de 80 andares, mas você vai e tropeça no prédio, o que acontece? Você não quer morrer, você tropeça. O que acontece? Você morre. Se você não quer se jogar, mas alguém pega você mais forte e joga lá de cima, você não quer, foi sem querer. O que acontece? Você morre. As consequências no mundo espiritual são terríveis. O mundo espiritual, querido, é terra fértil. O que você planta, você colhe. É fértil. Pastor Sebastião, nós começamos o processo e parecia que não ia dar nada. Quando ele entrou no quarto da menina, eu fiquei com ela na sala, com a família dela na sala. Ah, importante isso, se eu não tiver tempo, que o nosso tempo está acabando. Aí, prende o cachorro, prende animal, espírito imundo vai para animal, entrou nos porcos, só precisa entender, vai para animal. Prende cachorro, prende gato. Aí o pastor falou, Lobo, prende, eu já prendi num quartinho lá. Quando ele entrou no quarto, planta do pé. Eu não esqueço disso. Ele falou assim, eu piso aqui com os pés do Senhor. Todo espírito imundo, sai desse lugar. A menina ficou endemoniada na sala. Então ele entrou num ambiente contaminado de um quarto. O que nós fizemos? Expulsou o demônio. Pegamos toda aquela literatura, ela tem que jogar fora. Não adianta o papai fazer fogueira. O ídolo, quem tem que tirar o ídolo do coração é o idólatra. Não adianta você chegar lá e quebrar, ele vai fazer outro. Não adianta pegar o livro do Harry Potter e fazer fogueira. O filho tem que fazer. Uma vez o pai perguntou para mim, o pai crente, pastor, meu filho pode ler Harry Potter? Eu falei, pode. Mas primeiro ele vai ler a Bíblia inteira 3 vezes. Porque aquele livro é dessa idade, assim, ó. Se ele pode ler um livro desse, vai ler a Bíblia. E quando ele lê a Bíblia, ele vai ver que não precisa ler Harry Potter, que aquilo ali é abominação ao Senhor. Vocês entenderam isso? Então, vamos continuar aqui. E pegamos tudo, a mocinha pegou, jogou fora, CD, DVD, jogou tudo fora. Fala. Depende de quem está lá no trabalho, quem é o chefe lá, sob que autoridade você está. Pode ser um ambiente neutro, pode ser, tá bom? Mas normalmente a gente faz isso aonde? Ou na igreja, ou em algum lugar neutro. Não leva para a sua casa. Por quê? Porque ali tem vínculos. Então, tem uma imagem de escultura, por exemplo, que a pessoa tem um vínculo com aquela imagem de adoração. Tem que tirar. Você está vendo que o negócio está firme, você começa a olhar, opa, vamos tirar esse ídolo aqui. Ah, não quero tirar, então fica com o demônio, eu vou embora. Ah, não, então tira. Aí quando você tira, normalmente você tira o ídolo, na hora, o demônio já vai embora sozinho, sem brincadeira, sozinho, tá bom? Se não for possível realizar na igreja, prenda os animais, peça para tirar do ambiente objetos ocultos ligados à feitiçaria e outras legalidades. Vou falar um pouquinho sobre correntinhas, já. Antes da ministração, certifique-se, já falei, de pedir o discernimento aguçado do Espírito Santo. Guerras são combates de soldados que usam armaduras e armas. São travadas de casa em casa, de guetos em guetos, e áreas em área da vida da vítima, por isso não tenha pressa. Você tem que ir devagar. Uma área de cada vez. Tem gente que você faz o processo de libertação num passo só, em 1 hora você resolve.
E tem outras pessoas que demoram dias. Nós tivemos um processo ano passado aqui que nós demoramos 4 meses. Mas a pessoa tinha tanto envolvimento, passou pelas 7 linhas da Umbanda, as 7 linhas da Quimbanda, passeou pelo Candomblé, passeou pelo satanismo. Esse cara é uma bênção, essa pessoa é uma bênção hoje. Mas passou por tudo isso. Tinha alianças em tatuagens. Então, foi muito difícil. Para quem? Para ele. Mas a gente foi fazendo aos poucos. Hoje é um moço cheio do Espírito Santo de Deus. Pode crer nisso, não tenha medo de enfrentar isso. Se você entender quem você é, quem vai ter medo é o império das trevas. Ele vai ter medo de você. Ele sabe quem você é. É por isso que é normal você chegar e a pessoa diz, eu não gosto dele. Não é que ele não gosta de você. Ele não gosta do espírito que está dentro de você e que opera na tua vida. Então não acredite em coisas. Quando a pessoa fala, eu não gosto dele, eu cuido de todo mundo. As pessoas me ligam de noite, de madrugada para eu socorrer, eu vou. Reparto meus bens com os pobres. Divido a minha vida para servir as pessoas. Tenho aprendido a amar os pequenos. Por que não vai gostar de mim? Só meu nome que é de animal. Eu sou uma benção. Não mordo não, gente. Não mordo não. E aqui eu falo assim, né, mais entusiasmado, no gabinete, eu sou bem mansinho. Cuido. Olha, eu me aproximo com muito carinho das pessoas. Sou domesticado, abençoado, transformado em uma nova criatura. Nossa. Se houver manifestação demoníaca, apenas um ministro deve comandar a libertação, enquanto os intercessores devem orar pelo libertador. Chega um monte de gente, sai um só, eu já paro na hora. O pessoal está estrebuchando lá no demônio. Para, só um vai comandar. Ore por mim, ore pelo pastor, ore pelo Garcês, ore pelo Aldo, todo mundo vai orar por ele agora. E aí você concorda com a ordem que ele dá. Se ele fala, sai, todo mundo, eu concordo, sai. Ora por ele, tá bom? Esposa, quando seu marido estiver orando, concorda com ele. Tá bem? Casa dividida não subsiste. Marido, trate sua esposa como Cristo tratou a igreja e morreu por ela. Dá teu sangue pela tua família, tá bom? Estou com medo de não chegar onde eu quero chegar, mas vamos lá. Medo não vem de Deus, eu já expliquei isso. Não tenha medo do diabo, ele está sem defesa. Jesus retirou sua armadura, ele não tem escolha, ele deve sair. Ainda que demore, o processo demorado, manifestou, uma vez eu pregando numa igreja, um espírito de Cosme, Damião e Dom, são 3. É um espírito violentíssimo. O cordão de 3 dobras é difícil de quebrar, isso funciona no mundo espiritual. Nós ficamos 1h40. Pastor da igreja, Fabíola, eu, todo o ministério de intercessão. Ele falava, só sai se me der uma bala. Só sai se me der um doce. Espírito de Cosme e Damião mesmo, de demônio. É terrível. Porque manifesta como uma criança birrenta. Eu estava esgotado, eu já tinha pregado. Gente, aquele dia, aquele sábado inteiro. Ia pregar à noite também. Não faço mais isso. Não adianta me convidar, porque eu não faço mais isso. Gente, 1h40. Foi muito difícil. Mas ele saiu. Se você botar a mão na cabeça do teu filho, se você entrar no quarto do teu filho, ele pode ser o maconheiro que for, o viciado que for, o louco que for. Se você entrar ali e der ordem, pode demorar, mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Pode ser a aliança que for, que ele pode ter feito aliança com quem ele quiser. A autoridade está contigo? Você dá ordem e obedece. Muita gente come porcaria, o pacto é feito com comida. Toda a escritura você vê isso. Abraão faz pacto com Abimeleque, Isaac com Siquém, Jacó faz pacto com Abraão, eles sentam para comer. Jesus, ele faz o pacto da nova aliança. Você sabe disso? O pacto da Páscoa é feito com cordeiro, com ervas amargas. O novo pacto do sangue de Jesus é com pão e com vinho, que é o suco da uva, né? O vinho da uva. É feito com comida. Quando fazem esses pactos, eles fazem com comida. Há uma troca ali. É interessante que isso acontece na mesa, aliança. Você manda vomitar. Põe para fora o que comeu na porcaria do cemitério. Não, está falando que comeu coisa em tal lugar. Manda vomitar. Aí a impressão que dá
É que você deu uma ordem e não foi obedecido. Não foi obedecido? Pode ficar ali. Demora, às vezes, 20 minutos, meia hora, a pessoa bota tudo aquilo para fora. Bota sangue que bebeu, enfim. Tem um monte de porcaria que a pessoa, quando está possessa, ela come, ela nem lembra que comeu. Pipoca, enfim. Tá bom? Pipoca não é do mal não, tá, gente? Que pode ficar parecendo aqui que eu falei aqui uma coisa que eu não disse, tá bom? Pipoca consagrada lá no pacto, tá bom? Não tenha medo, dê ordens diretas, não ande fora da autoridade de Deus, ordene que saia e vá para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Não manda o demônio para o inferno, porque ele não pode, ele vai depois. Jesus diz que ele vai mandar para o inferno vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. Ele vai dizer, eu não posso ir para lá agora. Então, manda sair, só isso. Dê uma ordem direta, não prega o evangelho para o demônio. Ele não vai se converter. Bota a mão e diga, em nome de Jesus, sai. Levante a tua mão. Pensa numa pessoa agora que está enlouquecida, enferma, endemoniada. Pensa que ela está na tua frente agora. Pensa nisso. Diga assim, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem. Saia dele. Enfermidade. Saia dele. Saia da vida dele. Espírito de morte. Saia dele. Espírito de incredulidade, saia da vida dele, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Vamos lá, vou apressar um pouquinho o passo aqui, tá bom? Não permita que o demônio fale o que quiser, ele não pode ter voz livre. Ordene que se cale, levanta a mão, diga, cale-se em nome de Jesus, cale-se. Dá uma voz mesmo, você não precisa ficar preocupado comigo não, tá? Você está falando com o mundo espiritual. Diga, em nome de Jesus. Cale-se. Fecha essa boca. Em nome de Jesus. Olho aberto. Não fecha o olho aberto. Tá bom? Pode baixar a mão. Expulsão. Demônios não são oniscientes. Isso é importante. Não conhecem os pensamentos. Não saem por conta própria. É necessário uma voz audível, uma voz clara e firme. Então, vou ficar aqui debaixo da coberta e vou orar no Espírito. Não vai não. Depois disso aqui você não vai não. Você vai vai lançar um comunicado. Jesus veio para proclamar. O que é proclamar? É subir no alto monte e anunciar, proclamar libertação aos altivos. Ele trouxe a carta da alforria. Ele é o libertador. Eu proclamo liberdade aos cativos. É isso que você vai fazer. Você tem que falar isso. Tá bom? Então, nós estamos lá no ministério e eu pergunto assim, quem aqui está vivendo um momento de situação econômica, pastor, nunca está dando certo. Tua vida financeira está indo de água abaixo. Então, a primeira coisa que você vai fazer, faz a pessoa repetir com você. Repita comigo assim, em nome de Jesus, eu peço perdão por toda desobediência. Eu peço perdão por todo o sangue derramado. Bota a mão assim no seu ventre, assim. Vamos aqui todos. Imagine aqui que você fez aborto. Imagine que você pagou para alguém fazer aborto. Imagine que você não pagou e não fez, mas levou alguém para fazer aborto. Um filho, um amigo que estava desesperado. Bote a mão assim no seu ventre. Diga assim, em nome de Jesus. Eu peço perdão por todo aborto que eu cometi. Todo o dinheiro que eu investi na morte, e eu peço perdão. O meu ventre não é um sepulcro. O meu ventre é lugar de vida. E os meus filhos e a minha descendência está abençoada pelo Senhor. Eu retiro todo o direito de perseguição de morte da minha vida e das minhas gerações e da minha descendência, em nome de Jesus de Nazaré. Agora, bota a mão no teu coração. Diga assim, Senhor, eu peço perdão pela minha incredulidade. Eu peço perdão porque eu tenho retido o que é teu. Eu retiro os teus dízimos e eu tenho renunciado às ofertas. Senhor Deus, tira a incredulidade do meu coração e me leva a um lugar de liberalidade e de fé. Eu consagro a Ti os meus bens, eles são Teus. Tudo que eu tenho veio das Tuas mãos.
E eu escolho hoje ser fiel ao Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Eu falei alguma coisa que não estava na escritura aqui? Você entendeu como é que você faz? Entenderam? Depois pega o vídeo no site da igreja. Repita isso, aprenda isso, decore isso. Você vai ajudar muita gente. Tá bom? Expulsão não é uma oração. Expulsão não é uma oração, mas uma ordem expressa em nome de Jesus. Poucas palavras, muita autoridade. Permaneça firme na ordem que foi dada ao demônio e não recue, ele é rebelde, mas terá que se submeter. O quadro mais esquisito de todos que eu peguei, uma moça que é psicóloga me perguntou, falou assim, pastor, eu estou com um quadro aqui de uma moça que ficou endemoniada, corre aqui, eu fui para um lugar, eu não sei nem onde é que é isso. E quando eu cheguei lá, e era um lugar que eles chamavam de mocó. Então, os drogados fumavam um negócio, você pegava maconha, misturava com crack e fumava. Esse rapaz estava desviado e estava com a namorada. Esse rapaz fumou, então aquilo ficou doido e começou a recitar um salmo, o Salmo 91, ele começou a ser, ficou doido. Começou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz desfeios de pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Quando ele começou a recitar, a moça ficou endemoniada. E ela andou para trás, isso ele conta, eu não vi. Gente, assim, ela subiu mais ou menos na altura daquele refletor ali, tá bom? Só que eu não vi. Eu entrei na casa, estava a psicóloga, estava o rapaz que ela cuidava da casa de recuperação. Eu fiz a oração e falei, vou embora. Cadê a moça? Não, ela ficou endemoniada e subiu. Eu entendi que ela foi para outro lugar. Eu não vi a moça. Aí eu fui embora, então tchau, vou embora. Aí eu falei assim, não, pastor, ela está ali. Ela estava lá em cima. Tinha uns tijolinhos aparentes, uma casa bem destruída, uma janela, logicamente. Ele disse que ela subiu de costas, assim, ficou ali em cima. Quando eu olhei aquele quadro, eu falei, se eu mandar o demônio sair, ele vai machucar ela, vai jogar esse corpo no chão. Eu só falei assim, em nome de Jesus, sem nenhuma violência, desce esse corpo devagar. Só falei uma vez, uma voz só. Uma voz só. Aí eles ficaram olhando para mim, eu fiquei olhando para ele. Sabe aquele 1 minuto, que parece uma eternidade? Aí deu 1 minuto, assim, 1 minuto e meio, 2 minutos talvez, aí ele desceu. A pessoa do Espírito do Mundo fala assim, eu não vou sair, diga, então queime em nome de Jesus. Queima em nome de Jesus. Às vezes o resultado parece que a pessoa caiu no meio de uma fogueira. E às vezes não. Fica de joelho e sai dela. Não vou sair, então queime em nome de Jesus. Ele fica parado assim. Só que daqui a pouco, você sabe quando você vai à praia descalço e a areia está bem quente? Daqui a pouco ele começa a fazer assim, ó. Sem brincadeira. Como se o pé fosse ficando quente. Aí, cai de joelho e sai. Então, permaneça na ordem. Você deu a ordem para sair, ele vai sair. Isso não é papo do pastor Lobo, isso é Bíblia. Ele vai se submeter a você. A autoridade que você tem em nome de Jesus. Em caso de violência, eu já falei, está aqui. A corrente, amarre o espírito imundo, dê a seguinte ordem, sem violência, traga esse corpo para a cadeira. Uma moça que vinha da pagelança lá da Amazônia, manifestou um espírito tão forte que ele botou a mão para trás assim, começou a cabecear. Sabe quando o jogador cabeceia aquela bola? Batendo na cabeça. Aí, tudo isso aqui eu aprendi com o pastor Sebastião, não é nada meu, não. Eu só tive cuidado de catalogar. Toda vez que acontece, eu anoto. Eu sou bem cuidadoso nisso, então eu vou colecionando essas experiências. Mas é tudo dele, tá bom, gente? Não é de mim. E ele teve algum professor que ensinou ele, que foi o Espírito Santo, outras pessoas. E aí eu estava acompanhando ele, pastor Marquinhos também estava, Marco Silva também estava, algumas mulheres também estavam. E ela começou a bater com aquela cabeça, falei, vai morrer. Dando cabeçada na parede desse jeito. O pastor falou uma palavra só. Sem violência! Traga o corpo para a cadeira. A impressão que tem é que no mundo espiritual veio um anjo e arrastou aquele corpo para a cadeira. É assim que acontece. Não deixe ele fazer o que quiser. Tá bom? Tudo bem? Não acredite se o espírito do mundo ele é mentiroso, gente. É, gente. Pai da mentira, há verdade nele. Quando ele fala mentira, ele fala do que ele é próprio. Então, não acredite se o espírito do mundo disser coisas como ele é meu, não vou sair. Eu gosto muito dessa palavra de Jó. Todas as almas são minhas, diz o Senhor. Eu gosto muito de falar isso. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Todas as almas são minhas, em nome de Jesus. Sai dele. O seu filho pertence ao Senhor. O seu casamento pertence ao Senhor. A sua descendência pertence ao Senhor. Não vem com esse papo de é meu. É minha conversa.
Quem manda aqui é Jesus de Nazaré. Quem manda na minha vida é Jesus de Nazaré. Pega a tua lixeira e sai. Tá bom? Eu aprendi a comandar a tropa, então às vezes parece que eu sou mal educado, mas eu não sou mal educado. Tá bom? Estou só ensinando você. Tá bom, gente? Se houver resistência na libertação, verifique a presença de algum vínculo, cordões, correntinhas com ídolos e outros possíveis objetos que produzem legalidade. Peça à vítima, que eu vou falar agora quando a pessoa fica, tem espíritos que a pessoa fica inconsciente, ela não consegue ver nada. Ela fica, eu já atendi um rapaz que quando terminou o processo, ele mora numa cidade fora de Curitiba, uma dessas cidades nossas da região metropolitana. Ele perguntou para mim assim, pastor, eu nem lembro como eu cheguei aqui. Ele não se lembra. Tem gente que fica numa subconsciência. E ele diz assim, sai um demônio, vem outro. Aí ele fala assim, pastor, esse que vem aí é forte. E ele sabe o que está acontecendo. Depois eu pergunto, por que você sabe que é forte? Não, porque quando eu recebi esse demônio, que ele trabalhava, era cavalo, aparelho, trabalhava no ocultismo, assim, quando vinha esse demônio eu tinha vontade de tomar uma determinada bebida. Cada casta usa uma cachaça, uísque, vinho do Porto, cidra. Cada um manifesta, toma. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com bebida alcoólica, tá, querido? O espírito imundo, quando manifesta, a primeira coisa que ele faz é fumar. Se você tem dificuldade com isso, pede socorro para o teu líder de cela, para o teu pastor. Toda vez que o espírito imundo manifesta num centro de ocultismo, ele vai correr atrás do pecado. Cuidado com isso. Tenha cuidado com isso. Tá bom? A gente aqui é da região sul, então, mas tem que tomar cuidado, tem que saber usar com santidade. E a melhor maneira de usar é não usar. Tá bom? Tá bom? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Fui claro aqui. Tá bom, gente? Cuidado. Você, mas é só um cigarro. Spurgeon fumava, um deles, Moody Spurgeon, parece que fumava charuto, cachimbo. A história diz isso, eu não sei. Cuidado com isso. Tá bom? Isso é vínculo. Então, você viu a pessoa, está com uma correntinha, manda a mente dela vir, levanta a sua mão. Imagina que a sua mão está na cabeça de uma vítima. Ela ficou endemoniada. Então, você vai dizer assim, em nome de Jesus, traga o fulano, traga a fulana de volta. Eu quero falar com ele. Traga a mente dela de volta. Eu quero falar com a fulana. Em nome de Jesus. A mente dela vai voltar. Normalmente isso que acontece. Você fala assim, que correntinha é? Ganhei da vovó. Ganhei de um namorado. Você pode tirar? Ah, não quero tirar. Olha, se você não tirar, você não vai ser livre disso. Eu quero te ajudar. A pessoa tira. Na semana retrasada era uma moça com piercing. Essa moça ficou terrivelmente possessa. Na hora que o piercing tirou, acabou a resistência. Então são objetos que dão vínculo. É para dar sorte, é para trazer cuidado, é para fechar o corpo. Na verdade, é um vínculo que tem quando faz um acordo. Enquanto você estiver com isso aqui, teu corpo está fechado, ninguém vai te tocar. Mentira! É um espírito de morte que está ali. Só que ela não entende isso. Tá bom? Pastor, se eu for pulando alguma coisa, só me avisa. Tá bom? Peça a vítima. Então, falei sobre resistência em algum nível. Você vê que Moisés tinha autoridade de quem? De Deus, não tinha? Nós não falamos isso no início? Quantas vezes ele teve que falar para Faraó, deixe meu povo ir? 7 vezes. Vieram 10 pragas. E veio o golpe fatal, que foi o sangue do cordeiro nos umbrais, não teve? Gente, não recue na ordem que foi dada. Aí eu vou ter que adiantar um pouquinho sobre... Bom, intercessores que acompanham o processo de libertação podem ter discernimento que possa ajudar na expulsão, eu já falei. Utilize óleo, não existe óleo ungido. Use óleo comum, a autoridade não está no óleo, mas em Cristo. E isso aqui é importante, só receba objetos ou joias que tenham caráter maldito ou consagrados para destruí-los com autorização escrita do dono. Então, nós temos aqui na igreja um papelzinho. A pessoa, esse anel aqui, essa correntinha, eu ganhei da vovó, quero me desfazer. A pessoa tem que assinar um termo e nós destruímos isso. Não, vou vender, vai entrar por caixa da igreja. Não vai não. Não vai entrar não. A gente destrói isso. Isso não entra em casa, isso não vem para a igreja. Isso não serve para nada. Está consagrado. É anátema para destruição, como era Jericó. Tá bom? Está destruído. Isso.
A pessoa está num quadro de fragilidade, acredita na voz do líder, do pastor seu, e entrega. Você tem que falar com alguém da família. O pastor lembrou bem. É uma criança, o pai, chama o pai. É uma vovozinha, chama o filho. Tá bom? Tatuagens. Tatuagens são marcas de escravos que podem estabelecer ligações espirituais de caráter e consagração maligna ou produzir algum cativeiro espiritual. Podem causar resistência quando tem valor de memorial a mortos ou a pactos pessoais. O ministro do mesmo sexo deve ungir com óleo a tatuagem e quebrar qualquer vínculo espiritual. Ao fazê-lo, fique atento a uma possível manifestação. Muito comum. Pastor, o senhor falou isso agora. Eu já fiz a tatuagem. A tatuagem, lembra dos judeus que eram marcados com tatuagem aqui, para ser mortos? A tatuagem começa, na verdade, não como escravidão, como vínculos espirituais com o espírito de trevas. Hoje virou moda, faz uma tribal. Aliás, a tribal é a pior de todas. É aquela que faz aliança. Você vê que era uma forma de uma aliança. Só que os jovens acham que não tem nada a ver. Eu vou tatuar nas costas do Salmo 91. Então tatua o Salmo 119, que é o maior de todos. Vai doer bastante. Não faça isso. Não faça isso. A gente não teve orientação disso quando a gente estava lá atrás, mas hoje a gente pode ensinar aos nossos jovens. Tatuagem é terrível quando tem memorial a mortos. É para a vovó que morreu, eu gostava tanto do meu filhinho que morreu. É triste a gente perder filho, é triste perder gente que a gente ama. Eu vou tatuar para nunca esquecer dela. Cria ligação com o espírito de morte. Espíritos imundos, vou tatuar aqui para o espírito tal. É o espelho de Yansan, é não sei o que de Iemanjá, e tatua no corpo. Quando você fizer o processo de libertação, unge com óleo e quebra aquela aliança. É comum. Certa vez a moça tinha uma tatuagem aqui atrás, o cabelo escondia. Toda hora, eu e Fabíola fizemos esse processo. Na hora que a gente ungiu, ela ficou liberta. Então, use isso. A Bíblia diz, é só ser obediente à Bíblia. Não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmo. Eu sou o Senhor. Por que Deus fala isso? Hein? Por que Deus fala isso? Porque Ele os traga prazeres, é isso, gente? Não é não, Ele está te protegendo. Quando Deus diz assim, não faça, não faça. Não é porque Ele quer sonegar a felicidade, Ele quer te proteger. É que nem papai, chapeuzinho vermelho, você vai, mas não vai pelo caminho do bosque. Tem bicho lá. Tá bom? Então Deus, Ele está dando uma orientação para a gente, para quê? Para a gente não sofrer. Então, escravos e animais são marcados por pertencerem ao seu Senhor. Tatuagem de alianças entre tropas de escravas, utilizada como vínculo físico, proteção de entidade espiritual, memorial de paixão. A tatuagem leva sangue, vocês sabem disso, né? Aquela agulha entra no sangue, é um pacto. Então, pastor, e agora que eu fiz? Você fez tatuagem? Vamos dizer que você fez tatuagem. Bota a mão em qualquer parte do seu corpo aí. Imagina que você tem uma tatuagem aí, bota a mão nela. Você vai orar pela pessoa assim, diga assim, em nome de Jesus de Nazaré. Eu peço perdão por ter feito aquilo que desagrada ao Senhor. Senhor Jesus, o meu corpo é teu. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu quebro aqui toda a legalidade que eu dei a Satanás e seus demônios. Essa tatuagem, eu retiro a consagração e a dedicação aos mortos. Eu retiro da minha vida todo espírito de sensualidade que tocou a minha vida. Eu, em nome de Jesus, consagro agora essa tatuagem e todo o meu corpo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vocês entenderam? Vai orar por alguém, faz ela confessar isso, tá bom? Já falei, o inimigo vive nas trevas, algo deu errado na ministração. Em caso de possessão, olhe nos olhos. Isso também foi algo que eu aprendi com o pastor. Você tem que olhar nos olhos. Você está revestido de Cristo, os olhos são a candeia do corpo. Quando você olha, os seus olhos são de Cristo. Pode ver que o espírito imundo, quando você começa a olhar, ele desvia o olhar ou faz assim. Ó. Pode reparar isso, comum. Ele não consegue ver Jesus, ele olha para você e vê Jesus.
Ele pode te desautorizar, dizer você é fraco, você não vale nada, não vai me tirar, ninguém me tira daqui. Tudo mentira dele, tudo mentira dele. Olhe nos meus olhos. Existem espíritos que manifestam com nomes. Exu Pimenta, escama, Exu Sete Escama. A pessoa não, pastor, não consigo ver. Bota a mão nos olhos dela e manda sair. Sai em nome de Jesus. Sai, bota a mão nos olhos aí, bota na frente. Diga assim, em nome de Jesus. Espírito de cegueira. Saia. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Deu uma ordem, tá bom assim? Se os olhos fecharem ou ficarem aparecendo apenas na sua parte branca, dê uma ordem para que volte ao normal. Às vezes é necessário abrir as pálpebras com as mãos. Seja cuidado, não vai enfiar o teu dedão no olho da pessoa. Você levanta e manda ele voltar. Eu quero fulano de volta à consciência. O pastor Maurício foi comigo, o Fabíola também estava comigo. Manifestou um espírito mudo e cego. Isso, mudo e cego. Ouvia, mudo e cego. E foi punk. Foi Joe outro mundo. Enquanto ele não vê a luz, ele está em trevas, ele não sai. Então faça olhar nos seus olhos. Você pode expulsar todos os demônios da pessoa, mas a libertação precisa ser mantida pela vítima. Discipulado e santidade são exigências para a vida liberta. A pessoa veio para a igreja, você foi usado para libertar. Imediatamente ela não pode ser abandonada. Pastor, coloca ela no discipulado na hora. Você tem que encher ela de Deus, de verdade, de Bíblia, escola bíblica dominical, discipulado, célula, culto. Ela tem que tomar como é que chama? Overdose de Bíblia e transbordar. Algo deu errado na administração. Primeira coisa, você não deve nada para o diabo. Quando pecar, a sua dívida é com Deus e não com o maligno. Portanto, confesse imediatamente a Deus e peça perdão. Você quer expulsar demônio de mim? Você fez isso. Eu já vi isso acontecer. Fez isso. Foi tão bonito esse dia, gente. Foi um dia lindo. Um amigo meu, eu era bem recém-convertido. Aí ele virou e falou assim, é verdade! Fiz mesmo! E fiz mais isso. Mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Em nome de Jesus, pega a tua lixeira e sai! Fez. Você fez, eu fiz também. Mas Jesus me perdoou. Tá bom? Então guarda essa palavra no teu coração. Se ele trouxer à tona pecados de algum dos ministradores, faça o ministro colocá-los imediatamente debaixo do sangue de Jesus e o inimigo não poderá mais usar essa brecha. Não tenha medo, não acredite em ofensas, em ameaças, em intimidações. Ele é mentiroso. Já falei, ele não pode te tocar. Há uma enormidade de formas de manifestação. Sonolência, desmaios, simulações de epilepsia. É um demônio de morte isso aqui. Simula epilepsia, depois ele deita, parece que parou de respirar e o olho fica branco. É um quadro feio. E é resistente. Então, você vai ficar no ouvido. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai até sair. Pastor, se demorar 1 hora, vai ficar 1 hora ali. Não abandona, não. Liga para o pastor, liga para o amigo, entendeu? Pede socorro, pede ajuda. Você não vai estar sozinho, você já aprendeu. Você vai estar de 2 em 2. Troca comigo aqui. Às vezes eu fico cansado. Meu irmão, me substitui aqui. A gente vai trabalhando, trocando autoridade aqui. Epilepsia, violências ao ministrador, porque tem que abarrar. A própria vítima arranca cabelo, bate com a cabeça, risos, choros, palavrões, acusações, rastejamentos, imitações de animais, surdez, mudez, cegueiras momentâneas e prolongadas e gritos. Uma vez eu estava estávamos esposa do pastor Álvaro, a esposa do pastor Sebastião Sueli, não lembro se Fabíola estava junto, e nós estávamos ministrando. A moça tirou a blusa. Ficou sem blusa. Imagina se estou só eu, o rapaz e ela. É a sabedoria da mulher de Potifar. Não vá sozinho não, meu irmão. Não vá sozinho. Traz a vovozinha Nena contigo. Vovó, vamos comigo. Não vá sozinho. Porque ele faz isso para quê? Para te desautorizar. Ele é doido para cavar um pênalti na vida da gente. Na tua vida. Ah lá, o crente lá. Ele é doido para escandalizar. Então, seja muito prudente, tá bom? No final aqui, o pastor vai orar por mim. A gente está pensando que viver nessa frente de batalha é fácil?
Não é não, gente. Você imagina se acontece, esse vídeo aí, daqui a pouco o povo todo está vendo, chega a 1000 curtidas em uma semana, 1000 visualizações. Então, a gente precisa de cobertura. Eu preciso da cobertura dessa igreja. Eu preciso da cobertura do meu pastor. Ele ora por mim, né, pastor? Ontem, você está rindo? Anteontem, quarta-feira, eu saí daqui muito cansado. Quinta-feira eu nem vim para oração aqui com os pastores. Eu estava muito cansado. A agenda de atendimentos é muito, a gente não nega atendimento para ninguém. Todos os pastores aqui. Eu estava muito cansado. Eu falei, pastor, eu estou muito cansado, eu preciso descansar. Ele fica descansando. Pedi permissão para ele. Isso é bênção, pedir permissão. Quando foi 6 da manhã, a gente está com essa... A gente acorda naturalmente. Quando foi 6 da manhã, eu tive um sonho. Eu estava deitado e ele estava orando por mim, no sonho. Isso aconteceu na quinta-feira de manhã. Eu tenho certeza que ele estava orando por mim. Sabe por que eu não caio? Porque eu tenho cobertura. Sabe por que eu não saio? Porque eu sou obediente. É melhor obedecer que sacrificar. É melhor obedecer. Você não precisa ser grande, não. Não precisa ser grande, não. Basta apenas eu ser servo. Se você for servo, não fique preocupado com coisa grande. Deus vai mandar para você 10, 20, 50, 100 ovelhas. Calma. É só você se submeter a Deus. Tá bom assim? Já sabe. Qualquer caso, repreenda o demônio e peça ao Espírito Santo para devolver a consciência à vítima, pois a vítima deve sempre ajudar na libertação. Isso aqui é importante. Não se decepcione ou se frustre se alguém que foi liberto volte a cair nas armadilhas satânicas. Persevere em ajudá-la, mas exige o discipulado, comprometimento com Jesus, com a igreja e fé na palavra de Deus. Nós não ganhamos todas, Jesus ganha todas, mas nós não. E algumas pessoas gostam do pecado. Pastor, por que eu não consegui? Olha para mim. Jesus foi líder de célula de Judas, ele foi se enforcar. Jesus ensinou a Judas, ele roubava. Não se decepcione. Continue ajudando quem quer ajuda. Tem gente que não quer ajuda. Mas tem gente que precisa de ajuda e socorro. Ajude essas pessoas. Não desista de ninguém. Eu não desisto de ninguém. Eu digo isso toda, pai, manda os doentes. Está pensando que eu fico pedindo ovelhinha boa? Eu peço as ovelhas que ninguém quer. Deus manda os oprimidos, manda os doentes, manda os loucos. Você tem que ver, você que não vem no culto de libertação aqui. É gente que passou por tudo que é ministério e ninguém quis a ovelha. É gente que todo mundo já desistiu. Jesus não desiste de ninguém. Meu pastor não desiste de ninguém. Eu não desisto de ninguém. Às vezes eu não tenho tempo para todo mundo, só se partir ao meio. E é por isso que você precisa confiar. O mesmo treinamento que eu tenho, o pastor Maurício tem, o pastor Marco tem, o pastor Henrique tem, são gigantes na fé, gente. Nós temos mulheres de Deus aqui atendendo. Gente poderosa em Cristo para te socorrer. Tá bom assim, queridos? Combinado? Vamos lá. Ao final de toda a ministração, por mais que a vítima aparente está liberta, impõe as mãos sobre a cabeça dela e peça a Deus que revele se há ainda algum espírito imundo escondido. Se tiver dúvida se a pessoa continua possessa, peça a vítima para ler o Salmo 18 ou 91. Isso aqui é um tiro. Salmo 18, ele lê até o verso 4. Quando chega no verso 5, cadeias de morte, do inferno me cercaram, então clamei ao Senhor. Gente, se não tiver liberto, se tiver endemoniada, não consegue ler, manifesta. Tanto o Salmo 18 como o Salmo 91. Decore esse Salmo 18 e 91. Leia ele em casa, tá bom? Isso aqui eu vou passar bem rápido, eram os livros que a gente indica. Perturbações e sintomas no lar. Perturbações espirituais após mudar endereço, opressão e medo do escuro, sensação de estar sendo observado, barulhos de janelas que batem sozinhos, objetos aparecem novamente, ódio repentino e brigas constantes no relacionamento, insônias ou sensação de enforcamento enquanto dorme. Existem áreas, existem situações, existem ambientes que são infernizados. São infernizados. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. E aqui o texto, eu vou passar, fala sobre pecado, gente que transgride lei, muda o estatuto, quebra a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra. Os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra. E poucos homens restam. Vínculos que infernizam lares, crimes, suicídios e abortos, feitos em casa.
idolatria, feitiçaria, magia, sacrifícios e oferendas, invocações e rituais de ocultismo, objetos amaldiçoados, trabalhados ou enterrados, objetos pornográficos, objetos ocultistas, incensários, pirâmides, estrelas de 5 pontas ou de 6, velas de santos, encostos, crucifixos, quadros de idolatria e presentes que foram oferecidos a demônios. Pastor, mas eu me converti, eu não quero jogar fora, era da vovó, que se livre disso. Você já deixou pai, mãe, vó, você se uniu agora a Cristo, tá bom? Libertando a casa, nunca vá sozinho, entre em todos os cômodos e consagre ao Senhor. Nós já vamos fazer um treinamento agora. Anuncie a chegada do reino dos céus, declare que o local é território santo ao Senhor. Abençoe individualmente cada pessoa que mora ali, mesmo que não estejam presentes. Entre em cada quarto, ore quebrando laços, dedicando as pessoas de suas vidas. Abençoe o leito do casal e dos filhos. Consagre bens. Ore clamando por abundância e fartura na cozinha e na despensa. Desautorize alianças anteriores, trabalhos malignos, consagrações iníquas da casa. Use óleo para ungir, consagre as portas e janelas externas. Se perceber, pode sugerir a retirada de vínculos, ídolos, material pornográfico ligados a vícios e outras legalidades. Fique em pé, por favor. Por favor. Eu sei que eu estou exigindo um pouco mais de vocês, tá bom? Podemos terminar assim, orando pela sua casa? Você é líder de célula, eu queria tanto treinar aqui vocês para a cadeira da bênção. Vamos tentar aqui, só mais um pouquinho de paciência, tá bom? Imagina que você está na sua casa, agora eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Feche seus olhos agora, feche seus olhos. Eu quero que você imagine que você está entrando na sua casa agora. A casa é sua, feche seus olhos, pode fechar. Só quem vai ficar com o olho aberto é o pessoal da intercessão. Agora levante suas duas mãos. Eu quero que você se imagine agora dentro da sua casa. Vá para o seu quarto agora. Se você é casado, ali no seu quarto está você e sua esposa. Talvez na sua casa sua esposa você não esteja lá, o seu marido não esteja lá, mas eu quero que você ore assim, diga assim, em nome de Jesus de Nazaré. O meu leito pertence ao Senhor. O meu leito é sem mácula e é dedicado ao Senhor. Eu repreendo todo espírito de divórcio, de confusão, de divisão. Toda casa dividida está repreendida aqui. Em nome de Jesus. Eu abençoo a minha vida íntima. Eu abençoo o meu cônjuge. E eu reclamo a bênção do Senhor sobre a aliança que eu tenho com meu esposo, que eu tenho com a minha esposa. Em nome de Jesus, o nosso quarto é o lugar e território do Espírito Santo de Deus. A minha aliança é dedicada ao Senhor. Em paz nos deitaremos e sonharemos os sonhos do Senhor. Em nome de Jesus, todo espírito imundo, saia daqui. Saia do meu casamento, saia da minha história, saia da minha casa, em nome de Jesus. Diga amém. Fique com o olho fechado. Você vai caminhar até um outro quarto de um outro filho que você tem. Você vai dizer e vai profetizar sobre a vida dele. Diga assim, em nome de Jesus de Nazaré. O meu filho é como videira plantada junto a ribeiros de águas. O meu filho é bendito ao Senhor. Eu quebro aqui todas as alianças passadas, todo vínculo espiritual maligno que veio das minhas descendências anteriores. Eu rejeito em nome de Jesus. Eu cubro meu filho com o sangue da cruz. E eu declaro que ele pertence ao Senhor. Diga o nome do seu filho, fulano. Volte para o Senhor. Você pertence a Jesus. A tua vida está oculta no trono de Deus. Eu repreendo todo espírito das trevas, todo espírito de morte contra a tua vida não te tocará. E arma nenhuma se levantará contra ti, porque você é consagrado ao Senhor dos Exércitos. Você não se desviará nem para a direita, nem para a esquerda. O meu filho andará no trono de Deus. O meu filho
estará no altar do Senhor e nunca se desviará. Em nome de Jesus. Diga amém. Vai para a tua sala agora. Fecha teus olhos, na tua sala. Você vai orar agora e vai dizer sobre a mesa da tua sala. Vai dizer: essa mesa é lugar da fartura do Senhor. É lugar de comunhão. Toda confusão, toda briga, toda guerra, você não é bem-vindo aqui. Saia da minha casa, saia da minha família, saia da minha herança, saia da minha história. A minha casa é território do Senhor. A minha casa é lugar do Espírito Santo de Deus. Os meus celeiros serão fartos e nunca faltará do orvalho do céu sobre a minha família e sobre a minha casa. Vá para a porta da sua casa agora. Imagina que você tem óleo nas tuas mãos. Você pegou azeite. Pega azeite nas tuas mãos assim e diga assim: Senhor Jesus, eu consagro esse óleo ao Senhor. E assim como o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da porta dos judeus trouxe liberdade e impediu todo espírito de morte, assim também eu toco os umbrais da minha casa e eu declaro que todo espírito imundo não passará dos meus batentes. Nenhum espírito imundo entra mais na minha casa, porque ela está dedicada ao Senhor. Senhor Jesus, dá ordem aos teus anjos para que cerquem o meu lar. Eu repreendo espírito de assalto, espírito devorador, espírito de confusão e divisão. Eu te repreendo e eu te rejeito em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, levanta em volta da minha casa e da minha família tuas muralhas de defesa e as tuas cortinas de fogo, em nome de Jesus. Diga amém. Eu concordo. É desse jeito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode sentar. Eu tenho uma oração aqui, eu vou pedir para o Trisolini colocar. É a mesma coisa que a gente fez. Eu sou, eu posso, eu tenho. Mesma coisa, a minha casa é. E eu queria, Trisolini, que você colocasse no final, para que as pessoas lessem. E lá no final tem uma outra que diz assim: o que a minha família é. Está bem no finalzinho. A gente vai fazer na próxima. A próxima é em agosto. Se eu não me engano é dia 13 de agosto ou dia 27. Nós vamos comunicar, tá bom? Volta. Eu acho que eu desliguei ele aí até o último. Então você vai ler em casa com a sua família, tá bom, meu pastor? Irmãos, muitas vezes a pessoa está aqui fisicamente, mas ela não está. E aí você fica meio tímido, você fica meio que não querendo assim parecer que está desobedecendo, e você fica com a mão meio para cima, meio para baixo, e você repete, fingindo que está repetindo. Libertação é para quem crê. As bênçãos de Deus é para quem quer. Não adianta, você sabe muito bem quando você chega numa casa e você é recebido por educação ou por amor. Sim ou não? Tem muita gente que está, mas não está. E aí o inimigo sabe. E ele não chega, ele arromba. Jesus não. Jesus, ele recebe quando ele é recebido com amor, quando ele é convidado. Eis que estou à porta e bato. Ele está falando para a igreja. Está falando para ímpio, não. Para ímpio, é chegado a voz do reino dos céus. São as boas novas. Mas para filhos, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir. Tem muita gente brincando e vai, às vezes, sofrer as consequências. Então, você precisa decidir.
eu não fui criado assim, eu não tenho essa cultura. Isso aqui não é cultura, isso aqui é uma verdade. É o poder de Deus, é o Evangelho. Então, se você foi criado numa cultura diferente, então você precisa entrar na cultura de Jesus, que é o Evangelho. Então, por favor, não brinque. Muitas pessoas estão vivendo perdas, vivendo confusão, vivendo tristeza, vivendo uma vida sem resultados. Mas por quê? Porque está em cima do muro. Você precisa decidir de que lado você está. E Jesus já decidiu, eu já decidi. Como o pastor Lobo disse, muitas vezes nós somos criticados, perseguidos, e às vezes alguns membros vão embora. Recentemente recebi um telefonema de uma irmã muito querida. A gente cria vínculos. Pastor, eu amo muito a igreja, eu amo muito o Senhor. Eu nunca entrei numa igreja com tanto amor, mas o meu estilo é diferente. E a gente abençoa. E a gente diz assim: meu irmão, minha irmã, podem ir. Mas se precisar de nós, estamos aqui. Porque nós não queremos ninguém pela força, mas nós perdemos alguns. Mas ganhamos muitos outros. Não é uma questão de número, é uma questão de escolha. Mas nós já decidimos quem queremos ser. A Alameda já decidiu que igreja quer ser. E nós queremos ser uma igreja cheia da unção e da autoridade de Jesus. Não adianta. Não adianta. Então, às vezes, não é tão simples. Muita liderança que quer ver Deus do seu jeito. Não, irmão, tem que ser do jeito de Deus. Diga para o seu irmão aí, tem que ser do jeito de Deus. É assim? Aí você casa e a sua mulher fala assim: não, mas lá na casa da mamãe. Não, a sua mãe ficou, minha filha, agora tem que ser do meu jeito. Não é assim? Aí você vai viver na casa do seu marido do jeito da sua mãe? Não. Pastor Lobo, vem cá. Então vamos ficar em pé, encerrando. Esther, todos os intercessores venham para cá, os pastores da igreja presentes, e pastores que estão aliançados conosco, que estão aqui, podem vir aqui, nós vamos orar. Houve uma pergunta: eu estou dentro de um ônibus, sozinha, e identifico uma pessoa que está endemoniada. O que eu faço? Se você se sente autorizada ou autorizado para intervir, é uma primeira decisão. Segundo, a pessoa está com sintoma ou ela caiu endemoniada? Então, se ela está com sintoma, você vai orar, tomando conta do espaço, do ambiente, porque lidar com o endemoniamento público não é uma coisa comum, ainda mais dentro de um ônibus. Você vai no hospital, aí fica um paciente dentro da enfermaria lá, com sintomas de opressão. Se você for ministrar, ele fica endemoniado, você nunca mais entra naquele hospital. Então, tem que ter muita sabedoria. Você precisa pedir ao Espírito Santo para te dar uma direção. Mas se a pessoa dentro de um ônibus ficou endemoniada, caiu endemoniada, claro, você vai. Se você se sente autorizado, chega lá: posso orar por ela? Posso orar por ele? Se tem algum parente junto, ou você pode, por favor, com licença, e você vai repreender, seja na célula. Então, simplesmente o que o pastor Lobo já ministrou, você não vai ficar perguntando o que ele fez, o que aconteceu. Não, coloca a mão em cima e é a ordem de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, sai. E aí vai espernear, vai demorar, mas vai sair. Tá bom, irmãos? Então eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Lobo, pelo nosso time. Não existe ministério de libertação solo.
eu agora vou. Não existe. Aqui nós somos uma família, tá bom? Então vamos abençoar esse ministério. A minha esposa está aqui também. Levanta a mão, meu amor. Essa é a minha esposa, pequenina, mas uma gigante, mulher de Deus, não é? Como as nossas irmãs também. Nós temos, desculpe eu estar de costas para vocês, mas nós temos aqui algumas irmãs, nós não vamos citar nomes, a importância do discernimento espiritual. Deus nos deu pessoas que nos auxiliam com o dom de discernimento. E às vezes o discernimento ajuda a gente a eliminar uma série de sofrimentos. Não é verdade? O pastor Aldo está aqui, humildemente, recomeçando do zero. Então nós temos gente que tem pago o preço. Às vezes semanas inteiras em jejum. Simone, o que você está fazendo aí? Vem cá. Essa lourinha aí, criou o grupo das águas profundas, mulheres que jejuam todos os dias, terças e quintas e sextas. Homens, crianças. Aqui tem de tudo, irmãos. De tudo que Deus quer que tenha. Essas mulheres, esses homens, esse grupo tem jejuado e tem influenciado as mulheres. Então, veja, o Renato a gente vai ter que mandar ele jejuar mais. Mas ele veio lá do Mato Grosso do Sul e está sendo aqui treinado também. Amado Senhor Jesus, nós somos teus filhos. Nós somos teus, Senhor. Nós não temos de nós mesmos nenhum recurso, nenhuma força, nenhuma autoridade, mas nós recebemos a tua autoridade, a tua unção, o teu poder, Senhor, e é debaixo do teu nome, Senhor Jesus, que nós exercemos esse ministério. Por isso nós dedicamos, tributamos a ti todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Todos os frutos são teus, Senhor, para o teu louvor e glória. Por isso, Pai, nós cobrimos os teus filhos, Pai, com o poder do sangue derramado na cruz, e pedimos, amado Espírito Santo, dê ordem aos anjos do Senhor, para estar guardando os teus filhos, as suas casas, as suas famílias, com a autoridade do céu. Abençoamos a vida do teu filho, pastor Lobo, Fabiola, Arthur, Natália. Senhor, teu filho tem sido uma bênção nessa área. Continue guardando a sua vida, a sua mente e o seu coração. A Esther, como líder do ministério de intercessão, Senhor, nós guardamos a tua filha, o seu esposo Vitor, os seus filhos, Senhor, a Gisele, o Vitor e o Gustavo. Nós guardamos a sua casa, debaixo do poder do sangue de Jesus, e com ela todos os intercessores. Pai, nós abençoamos esse público, Senhor. Os teus filhos voltarão agora, alguns para outras igrejas. Senhor, dê a eles sabedoria para procurar os seus líderes, procurar os seus pastores. E os pastores aqui, Senhor, que procure ajuda. Senhor, nós queremos ver as tuas igrejas equipadas com as armas do Senhor, para ministrar esperança, cura, libertação na vida de tantos cativos que estão dentro das nossas igrejas. Senhor, dá aos teus filhos uma unção de ousadia, de autoridade, Senhor, para ministrar a tua palavra. Leva-nos na tua paz, e agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, em nome de Jesus, amém. Vai na paz, que Deus a todos abençoe.